Pois bem, pessoal, então estamos aqui mais uma vez para falar sobre ortografia. Só que dessa vez nós vamos conversar mais especificamente a respeito do emprego de expressões, ok? No bloco anterior nós falamos especificamente sobre o emprego de letras. E para começar então, falando sobre o emprego de algumas expressões importantes para a sua prova, eu quero destacar aqui a diferença entre mal com L, certo? E mal com U. Muita gente tem dúvida, muita gente erra. Por exemplo, ela se ouve mal na prova. Olha só, o que nós podemos dizer? Você vai empregar mal com L quando você quiser indicar o contrário de bem, tá certo? O contrário de bem. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, ela se ouve bem na prova. A classe gramatical dessa palavra é um advérbio, tá? Se isso for perguntado a você, então você agora já sabe que é um advérbio de modo. Veja o segundo exemplo. Mal entrou, os portões foram fechados. Você também vai empregar mal com L quando essa palavra for equivalente a assim que, logo que, indicando o quê? Tempo. Nesse caso, você não vai estar diante agora de um advérbio propriamente dito, mas sim de uma conjunção subordinativa adverbial, que indica tempo. Então, ó, mal entrou, os portões foram fechados. Nós poderíamos fazer a seguinte substituição, ó. Assim que. Né? Assim que entrou ou logo que entrou. Apesar do mau tempo, foi à praia. Agora a grafia mudou. Não é mais com L, e sim com U. Albert, quando é que eu vou usar com U? Quando você quiser indicar uma ideia contrária a bom, certo? Então veja, apesar do mau tempo, foi à praia. Eu poderia dizer o seguinte, ó, tá bom. É o contrário. O que você tem que perceber aqui, ó, de interessante também? É que quando se tratar de adjetivo, e aí você vai usar o mal com U, a referência feita vai ser a um substantivo. Olha, qual é a classe gramatical de tempo? Tempo é substantivo, tá? Pode anotar aí, certo? Ele se ouve bem ou ele se ouve mal na prova. Ouve aqui é verbo, não é verdade? Você sabe que o advérbio ele pode se referir a um verbo, a um adjetivo e até mesmo a outro advérbio. Já o adjetivo vai se referir a um substantivo. Agora, eu preciso que você preste muita atenção nesse ponto aqui. Por quê? As bancas examinadoras cobram demais esse conhecimento. De tudo que eu vou falar para você neste bloco ou nesta aula, uma das coisas mais importantes que você precisa saber, precisa assimilar, é o emprego dos porquês. Pode anotar, isso cai e cai direto em prova. Então, olha só, nossa primeira explicação vai abordar o emprego dessa expressão escrita de forma separadamente. Por que você não veio? A grande dica aqui é você perceber o seguinte, ó. Nós estamos diante de uma pergunta, de uma interrogação, ok? E nesse caso, nós estamos no início dela, tá? A expressão está sendo aplicada ou empregada
no início da pergunta. Veja agora que eu tenho um caso semelhante. Quero saber por que você não veio. Talvez você não tenha ainda se dado conta de que eu estou diante de uma indagação também. A diferença é que agora essa indagação ela é feita indiretamente, é uma interrogação indireta, tá? No caso número 1, eu tenho o que? Aqui, uma interrogação direta, tá? Pode anotar aí. O que marca essa interrogação direta mesmo, Albert? Olha aqui, é o ponto de interrogação. Tá joia? Nesse caso aqui, repare essa estrutura. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração, tá? Vamos botar aqui para você. Eu tenho uma oração subordinada, ou melhor, aqui está a principal, tá? Anote aí, oração principal. E aqui sim, uma oração subordinada, tá? Substantiva, objetiva, direta. Tá bom? Para quem está mais adiantado aí nos estudos, já pode compreender muito bem. Quero saber. Quem quer saber algo, né? O verbo é transitivo direto. E tudo isso aqui, ó, tá vendo? É o meu objeto direto em forma de oração, certo? Bem, o que fica então aqui pra gente é a grafia também separada dessa expressão. E finalmente, o caso em que essa expressão, mesmo que separada, aparece agora com o acento. Isso só vai acontecer, obviamente, quando você estiver diante de interrogação, certo? É inegável, é evidente que nós estamos diante de uma interrogação, porém agora, olha a dica aqui, ó. No final da frase, tá? Diante do ponto, tá bom? Então, nesse caso, o que vai ser tônico, por isso que ele recebe o acento. Antes, lá no primeiro caso, o que era átono. E o quarto caso, ou o quarto exemplo, quero saber o motivo por que você não veio. Bom, o quarto caso é diferente de tudo que nós falamos ainda há pouco, tá bom? Diferente do caso 1, do caso 2 e do caso 3. Agora, eu tenho, na verdade, uma preposição, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma preposição mais um pronome relativo. Eu não tenho mais advérbio interrogativo. Acabou agora essa característica. E como é que eu sei que eu estou diante de uma preposição mais um pronome relativo? Veja bem uma coisa. Todo o que desempenha papel de pronome relativo pode ser substituído por o qual, os quais, a qual, as quais. Vamos fazer a substituição? Quero saber o motivo. Veja, eu poderia escrever assim, ó. Quero saber o motivo pelo qual você não veio. Então, ó, o meu porquê pode ser substituído pela expressão pelo qual. Essa expressão pelo qual é a aglutinação de uma preposição arcaica ou antiga, conhecida como per,
mais, olha o O aqui, ó. O O que integra o pronome relativo o qual, tá bom? Então, ó, a letra R cai, aparece o L, e a letra O, que integra o pronome relativo, se une à preposição. Agora, a expressão já não está mais separada. Você consegue perceber? A diferença que nós vamos estabelecer é entre as formas juntas, né, mais, com e sem acento. Veja, não vim porque estava cansado. É interessante você perceber que a classe gramatical agora é uma conjunção. E é uma conjunção que pode expressar, vejam, causa, tá? Pode expressar a causa. A causa pode expressar o motivo, tá, daquele acontecimento. Não vim por quê? Tá? Guarde uma coisa. Quando você faz pergunta, vamos colocar aqui, quando você faz a pergunta, seja ela uma pergunta direta ou uma pergunta indireta, tá? Você vai usar o porquê junto. Ou melhor, vamos apagar aqui, ó. Você vai usar o porquê separado. Tá bom? O porquê você usa separadamente. Quando você responde apresentando a causa, apresentando o motivo, oferecendo uma explicação, tá? Ou uma justificativa, aí, nesse caso aqui, ó, da resposta, da explicação, da justificação, o porquê é junto, tá? Guarde isso porque é muito importante. Olha para o segundo caso. Diferente do caso anterior, a expressão apareceu com um acento. Veja, qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que a expressão agora está substantivada. Como é que isso é possível? Por exemplo, você colocando antes dela um artigo. Olha aqui o artigo, ó. Ok? Tá aí para você o artigo. Tá joia? Então guarde essa dica, ela é muito importante. Outra expressão que aparece aí para você na sua tela é a expressão senão junto e separado. Olha só, eu sei que você quer marcar a resposta certa, eu sei que você quer gabaritar a questão. Então eu vou te dar uma dica. Uma dica. Depois, se você quiser, você guarda os outros casos. Mas se você guardar a dica que eu vou dar, você não erra mais. Você só vai usar o senão de forma separada quando você puder pegar o se e substituir por caso. Tá? Você sabe que o se, quando o se equivale a caso, é uma conjunção, né? Condicional. Olha aí. E o não vai ser o que agora? O não vai ser um advérbio. De que, Albert?
de negação. Tá joia? Advérbio de negação. Se você guardar isso, você não erra mais essa expressão. Veja, estudem, senão ficarão reprovados. Olha, a substituição possível aqui é por ou, pela expressão ou. Não dá para você substituir o senão por caso não. Não é isso? Estudem, caso não ficarão reprovados. Ora, estudem, né? Caso não ficarão reprovados, não faz o menor sentido, é até incoerente. Então, nesse caso, já que você não pode fazer essa equivalência, então a expressão é junta. Segundo caso, não fazia coisa alguma, a não ser, olha lá, criticar, tá? Você pode também subentender o porém, subentender o mas sim. Terceiro caso, essa pessoa só tem um senão. Veja, a presença do artigo indefinido. Ó, só tem um senão, ou melhor. Espera aí, pessoal. Aqui, desculpa, não é artigo, tá? Pelo contexto aqui, ó, essa pessoa só tem um senão. Nesse caso, ele é um numeral mesmo. Tá bom? Aqui ele é um numeral porque está falando de um defeito, uma mácula, uma mancha. A ideia é a seguinte: essa pessoa não tem nenhum problema, o seu caráter não apresenta nenhum desvio, a não ser um. Tá joia? De tudo que foi analisado, existe apenas um arranhão, um defeito, uma mancha, uma mácula no caráter ou entre os atributos dessa pessoa. A gente só conseguiu dar avaliação, encontrar esse defeito. Então, o 1 aqui não é artigo, é um numeral realmente. E para comprovar o que eu acabei de explicar, eu quero então apresentar o caso em que você vai escrever a expressão separadamente. Veja, se não houver dedicação, ficarão reprovados. Olha, o que eu tenho aqui? Ficarão reprovados. Agora, em que circunstância ficarão reprovados? Em que circunstância? Então vamos botar um ponto de interrogação, porque para essa situação se confirmar, se concretizar, eu preciso da concretização de uma outra. Né? Eu preciso que uma determinada condição se estabeleça. Que condição é essa? Se não houver dedicação. Olha que eu posso fazer o seguinte, ó. Olha a equivalência. Caso não haja dedicação. É claro que quando você muda a conjunção se pela conjunção condicional caso, você precisa fazer uma leve, uma sutil, uma ligeira modificação no tempo verbal. Mas isso não invalida a dica e não invalida a equivalência entre o se e o caso. Se você guardar o número 4, você já mata qualquer questão a esse respeito. Você não precisa guardar os outros 3 que eu apresentei para faturar a questão na hora da prova. Na hora da prova você tem que estar com o número 4 na cabeça. Agora uma outra expressão também que aparece bastante em prova. Acerca de, tudo junto, certo? Acerca de
separado e o acerca de separado, e agora com uma diferença aqui interessante, ó, com o H. Vamos ver quando é que você deve empregar cada expressão dessa. Hoje falaremos acerca de ortografia. Repare que eu posso substituir essa expressão por sobre. Não posso? Eu poderia dizer o seguinte, ó, hoje falaremos sobre ortografia. Nesse caso, eu estou diante de uma locução prepositiva. É interessante, né, a título de conhecimento, você compreender a classe gramatical a qual pertence a palavra, porque o examinador também pode explorar isso em uma prova. Ele pode, por exemplo, sublinhar algumas expressões numa questão e indagar quais delas pertencem à mesma classe gramatical. Caso número 2, estamos a cerca de 4 meses da prova. Eu quero que você perceba que, a partir da própria expressão, eu tenho um olhar para frente, um olhar para o futuro, a partir da fala do enunciador. Ou seja, essa expressão, ela se equivale à ideia de aproximação ou proximidade. Estamos a aproximadamente 4 meses da prova. Nesse caso, a partir da fala, a partir do momento em que o enunciador se expressa, ele lança o seu olhar para o futuro, para estabelecer uma ideia de proximidade ou aproximação. No caso 3, a coisa agora vai se diferenciar. Por quê? Porque a perspectiva do enunciador é o passado. Tá? Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de 500 anos. Então, olha aqui o H. Tá? A ideia transmitida tem a ver com o tempo pretérito, também chamado de tempo passado. Então, ó, surgiram. Repare o verbo. O verbo já nos ajuda bastante, porque o próprio verbo ele é apresentado no passado, já dando uma sinalização que a expressão é sim escrita com a letra H, para que a gente possa então se reportar a um fato anterior, a um acontecimento pretérito. A fim e a fim de. Muita gente confunde também essas duas expressões. Você está reparando que no primeiro caso, eu tenho aqui, ó, a junção da letra A com a letra F, e no segundo caso, diferentemente do primeiro, aparece a preposição de. Bem, a forma afim, tudo junto, é um adjetivo. Por que é um adjetivo? Porque está qualificando o substantivo ideias, tá? Então vamos colocar aqui, ó, adjetivo. O adjetivo ele se refere ao substantivo. Certo? E detalhe, você sabe também que o adjetivo pode sofrer variação de número, justamente para concordar com o substantivo ao qual se refere. E é isso que está acontecendo no primeiro exemplo. De forma diferente, a expressão a fim de, tá? É uma locução prepositiva. Uma locução prepositiva é aquela expressão que termina em preposição. E por ser uma locução prepositiva, não sofre variação. Tá? Essa palavra não tem plural, diferente do primeiro caso. Estudou muito, a fim de tirar o primeiro lugar. Certo? Qual a finalidade? Qual foi o intuito desse estudo intenso, desse muito estudo? Mais uma expressão, ou melhor, mais duas expressões, né? Demais junto e demais separadamente. Bom, aqui
a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Em primeiro lugar, um caso bem simples, estudei muito. Olha aqui, o nosso relacionamento aqui é com o verbo. Compreende isso? Então, muito é um advérbio que indica intensidade. O advérbio, ele, recapitulando, pode se referir a verbo, adjetivo e até mesmo outro advérbio. Segundo caso, eu estudo muito, os demais, pouco. O pulo do gato aqui, mais uma vez para você, ó, tem a ver com a substantivação, tá, da expressão, certo? Olha aqui, a substantivação da expressão. Isso vai acontecer quando ela surgir precedida de artigo. O os aqui é esse artigo, tá? Demais é um pronome indefinido. Indefinido por quê? Porque não traz precisamente a quantidade expressada, tá? É uma quantidade suposta, uma quantidade indefinida, por isso é um pronome indefinido. E substantivo por causa do artigo ali, ó, tá? Que você acabou de ver, eu apontei para você. Então é pronome indefinido substantivo. Terceiro caso, surgiram candidatos demais. A ideia aqui é você poder fazer a substituição pela expressão de menos. Tá joia? Olha aqui, ó. Surgiram candidato de menos. E aqui, lembrando, candidatos também substantivo. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma locução pronominal, tá? Uma locução pronominal indefinida. Ó, no caso 2 e no caso 3, eu não estou tratando com o verbo. É diferente do caso 1, tá certo? No caso 1, eu estou diante de um advérbio de intensidade. Mais com i e mais sem i. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que erra o emprego dessas duas expressões. Eu espero que isso não aconteça com você, pelo menos a partir de agora. E agora você vai ter as informações necessárias e suficientes para gabaritar uma questão desse tipo. E é verdade, não é toda hora que essa expressão cai na prova. Às vezes cai, como eu já vi. Agora, o maior problema que eu vejo aqui, por exemplo, é numa prova discursiva, numa prova de redação. Muito candidato bom mesmo, né, escorrega. E aí perde um pontinho precioso. Ele estudou muito, mas eu agora estou diante de uma conjunção coordenativa adversativa. Eu poderia substituir essa expressão por outra, equivalente. Porém, todavia, olha lá, tá? Entre outras expressões com o mesmo valor semântico. Ela era a aluna mais simpática da turma. Veja, a palavra simpática é um adjetivo, certo? Então vamos colocar aqui, ó, adjetivo. O adjetivo, ele qualifica o substantivo. Não há dúvida, certo? Agora, o que pode intensificar o sentido, o significado do adjetivo? Eu venho falando isso durante esta aula. O mais, ele está intensificando
o sentido do adjetivo simpática. Por isso, ele é chamado de advérbio de intensidade. Então, o advérbio de intensidade recebe a letrinha I. Menos ódio e mais amor. Olha só. Ódio. Qual é a classe gramatical? Substantivo. Amor. Qual é a classe gramatical? Substantivo. O que se refere a substantivo? Veja. Veja que a ideia aqui é de uma imprecisão, né? Então, ó, mais amor, pronome indefinido, tá? Nos dois casos, tanto menos quanto mais, são pronomes indefinidos. A diferençazinha é que, como eles estão se referindo ao substantivo, eles recebem, digamos assim, um sobrenome, tá? A classificação é estendida. Além de serem pronomes indefinidos, são pronomes indefinidos com valor de adjetivo. A com o H e o A sem o H. Com o H, você já deve saber, só para confirmar, se não sabe, está aprendendo agora, eu estou diante de um verbo. Ele chegou da Europa há 2 anos, tá? E um outro detalhe, ou uma outra informação, é que agora eu também expresso o tempo pretérito, também conhecido como tempo passado. Olha lá, refere-se a tempo passado. Foi o que eu acabei de dizer. Ele voltará daqui a 1 ano. Esse azinho aqui, qual é a classe gramatical, Albert? É uma preposição. Pode anotar aí, ó. Preposição. E qual é a ideia que ela ajuda a transmitir? Uma ideia de futuro, isto é, depois do momento da fala do enunciador, tá? O enunciador tem uma perspectiva futura para além dele, além daquele momento. Ele voltará daqui a 1 ano. Dia a dia. Antes da vigência do novo acordo ortográfico, a gente conseguia, com mais facilidade, distinguir o primeiro caso do segundo caso, que está aparecendo aí na sua tela. Por quê? Porque uma dessas expressões era grafada com hífen. Agora, as duas expressões são escritas sem ele, tudo por causa da vigência do novo acordo ortográfico. Daqui a pouco, na sequência desse bloco aqui, a gente vai, ou melhor, na sequência desta aula, mas no outro bloco, nós vamos falar sobre o emprego do hífen na prefixação e na composição. Então eu vou falar com mais detalhes sobre esse caso aqui. Mas por hora, o que você precisa compreender? Que as duas expressões agora não mais recebem hífen e uma delas tem valor de substantivo, ou seja, aquela que vem precedida de artigo, como a gente já tem estudado aqui, tá bom? E você pode substituí-la pela expressão cotidiano, que também é um substantivo, tá? Também é um substantivo. Ao contrário da expressão diariamente. Olha aí. Diariamente não é mais substantivo. É advérbio, tá? E veja, você sabe que como advérbio, a referência é um verbo.
tá? Advérbio. Vamos colocar aqui para você não errar e não esquecer. O advérbio, ele se refere basicamente ao verbo, ao adjetivo, já temos demonstrado isso nesta aula, ou ainda a outro advérbio, tá bom? É o que está acontecendo no caso 2. Então, dia a dia, olha só, como é mais de uma palavra, então eu tenho uma locução adverbial. Qual é o valor semântico? Tempo. De encontro a e ao encontro de. Muita gente também erra. Essa expressão causa uma grande dúvida, uma grande confusão na cabeça das pessoas. De encontro a, né? De encontro a. Isso é ideia de contrariedade, ideia de choque, de colisão, ideia de confronto. O ônibus foi de encontro ao carro, causando a morte de 2 pessoas. O que aconteceu aqui? Uma batida, uma colisão entre eles, tá? Eles vinham em sentidos opostos e colidiram. Agora veja, assim que recebeu alta, o filho foi ao encontro do pai. Então, olha aqui, ó, ao encontro de, certo? Sugere o quê? Uma situação favorável. Veja, sugere também uma ideia de conformidade. Veja, se eu digo assim, ó, um outro exemplo aqui. Se eu dissesse assim, ó, seguinte frase: minhas ideias vão ao encontro das suas, ou seja, das suas ideias. Olha a expressão. Então, essa expressão aqui significa que as nossas ideias, as minhas e as suas, são conformes, são favoráveis, são semelhantes, são afins, tá bom? Então, não se descuide da diferença entre essas duas expressões. Onde, donde e aonde. Outra expressãozinha ou outras expressõezinhas também que aparecem com muita frequência nas provas de concurso, inclusive nas provas de nível superior, tá? Não fique subestimando isso não, porque, por exemplo, eu já vi que estão cobrando esse conhecimento em prova da Polícia Federal, tá? Prova para papiloscopista, tá bom? Eu já vi, tá? Nível superior. Veja, onde você está? A grande sacada aqui, moçada, é perceber o seguinte: o verbo que está sendo empregado na frase. Se o verbo é um verbo estático, olha aqui, ó, verbo estático. O que é um verbo estático? Que não expressa movimento, não expressa deslocamento. Então vamos botar aqui, ó, verbo estático. Ele não expressa movimento. Mas expressa o quê? Permanência, certo? Geralmente, esse tipo de verbo, ele pede a preposição em. O que acontece na nossa língua? A preposição em, diante, de onde, ela desaparece na frase, tá bom? Olha o que eu estou dizendo aqui, não existe, tá? Isso aqui na língua portuguesa não existe. O
que seria uma suposta contração da preposição com a expressão onde. Veja o segundo caso. Você tem que atentar para o verbo empregado nela. Pense comigo, quem vem, vem de algum lugar. Você não concorda? Quem vem, vem de algum lugar. A expressão donde nada mais é do que essa preposição aglutinada com o onde. Olha aqui, essa preposição, querido, está aqui, ó, a preposição exigida pelo verbo. O verbo agora não é mais estático, é um verbo de movimento. Indica deslocamento de um ponto A para um ponto B, tá? Olha aqui, ó, preposição de. Então tem a ver com a regência verbal. Olha o terceiro caso. Preste atenção no verbo, tá? Vamos pensar, quem vai, vai a algum lugar. Concorda comigo? Quem vai, vai a algum lugar. Cadê essa preposição exigida pela regência do verbo? Está aqui, ó. Olha lá, tá? Houve agora o quê? A justaposição, envolvendo a preposição e a expressão. Mais uma vez, eu estou diante de um verbo de movimento que expressa deslocamento. Então, tudo tem a ver também com a regência do verbo. Olha aqui, ó, o verbo pediu a preposição a. Ao invés de e em vez de. Qual é a diferença entre essas duas expressões? Fácil. O dólar, ao invés de baixar, sobe. Outro exemplo. Ao receber a notícia, chorou ao invés de sorrir. Mais uma. O mundo, ao invés de melhorar, piora. Você já percebeu, creio eu, que existe aqui, ó, uma relação de contrariedade entre baixar e subir, certo? Então vamos botar aqui, ó, relação de antonímia. Tá? Veja como é interessante a gente estudar noções de semântica. As expressões baixar e subir guardam essa relação entre si, de antonímia, de contrariedade. O mesmo você pode perceber entre as expressões chorou e sorrir. Sorrir é o contrário de chorar, e chorar pode ser contextualmente o contrário de sorrir. Tá bom? O mundo, ao invés de melhorar, piora. Veja, olha a relação que também se estabelece entre esses dois vocábulos. Então, você vai usar ao invés de, tá? Sempre que você tiver uma relação de oposição, de contrariedade e uma relação de antonímia propriamente dita. Agora veja o que acontece no segundo caso. A expressão mudou. Em vez de ir para a farra, é melhor estudar. Olha só, gente. Ir para a farra não é o antônimo de estudar. Tá? Não existe essa relação de antonímia, essa relação de oposição. Outra, ele lanchou em vez de ter almoçado. Lanchar não é oposição, não é o contrário, não é antônimo de almoçar. E reclamar também não é antônimo de tomar uma atitude. Nesses três exemplos, o que eu tenho é meramente uma substituição. A substituição de uma coisa por outra, tá? Então,
quando a ideia for de mera substituição, indicar uma simples troca de atitude, de situação, então eu uso em vez de, tá bom? Tão pouco e tão pouco, junto e separado. Professor, é muita informação. Sim, é verdade. Mas são informações importantes. Veja bem, eu vou apresentar agora para você, em detalhes, 3 casos, tá bom? Mas eu só quero que você grave um, que é o mais fácil. Por eliminação, na hora da prova, você marca o gabarito correto. E é isso que importa para você no momento da prova. Então veja, você só vai guardar esse aqui. Tá? Ou melhor, pronto, você vai guardar esse aqui, o primeiro. Tá bom? Esse aqui. Professor, quando é que eu vou usar então a forma junta? Quando você puder substituir essa forma junta pela expressão também não. E é até interessante você perceber que também não são 2 expressões. Não é? Tão pouco, apenas uma expressão. Então, olha só, quando é que eu uso tão pouco junto? Quando você puder substituí-la por também não. Que, ironicamente, vamos dizer assim, são 2 expressões, são escritas separadamente. Percebe? É esse caso que você tem que gravar. Veja, não realizou a tarefa. Vamos fazer a substituição? Ó, posso fazer isso aqui, ó. Também, o quê? Não apresentou qualquer justificativa. Ou seja, não fez uma coisa, também não fez outra. Só guarde isso. O resto é só informação interessante para você estudar, aprender, ampliar aí o seu leque aí, tá bom? De conhecimento. Veja então o segundo caso. Tenho tão pouco entusiasmo pelo trabalho. O que eu tenho aqui? Veja só. Eu tenho um verbo aqui. É um verbo transitivo direto. Quem tem alguma coisa. O que eu tenho, Albert? Olha, eu tenho entusiasmo. Agora, eu tenho muito entusiasmo, pouco entusiasmo. Né? Se eu tivesse que, vamos dizer assim, quantificar, mensurar esse entusiasmo, muito, pouco, médio. Bom, na frase aqui, pouco entusiasmo. Certo? A palavra entusiasmo é um substantivo. Tá bom? Substantivo. Então, o que se refere ao substantivo com a noção de quantidade, né, de mensuração, é o quê? É um pronome indefinido. Como está qualificando o substantivo, ele recebe um sobrenome, pronome indefinido adjetivo. Se referindo a quem então? Ó, já mostrei isso para você. E esse tão? Esse tão está intensificando o sentido desse pronome adjetivo aqui, ó. Tá certo? Então, ele é um advérbio de intensidade. Terceiro caso, estudamos. Eu estou agora tendo o verbo como referência. Estudamos muito, estudamos pouco, estudamos mais ou menos. Então, o pouco aqui, ó, está se referindo ao verbo, para intensificar o sentido dele. E o tão? O tão está se referindo ao advérbio. Certo? O que você deve lembrar? Você deve lembrar que o advérbio também pode se referir a outro advérbio. E é isso que está acontecendo no caso número 3. Bom, espero que você tenha gostado aí das dicas e de todo o ensinamento desse bloco.
e eu espero você no próximo, em que continuaremos falando sobre o mesmo assunto. Até lá!